Aqui bancada na Band, hoje um pouco diferente. Carlos Henrique Costa, nosso capitão, nossa faixa, não conseguiu estar presente. Eu vou substituí-lo aqui para tentar fazer essa resenha aqui. Tá parecido, viu? Muito não, peraí, calma aí, já começou a bagunça. Vou tentar substituí-lo aqui. Do meu lado direito, Léo Fontinelli. Muito bem-vindo, Léo. Parecido com o de sempre também, né? Valeu, Armando. É um prazer estar aqui de novo, mais um Arquibancada, aqui mais um sábado, hoje sábado de Brasileirão. Semana cheia, tensão, bastidores, contratações, tem muito assunto hoje o programa. E do meu lado esquerdo, ele, contratação, já aqui pela segunda vez, Eric Viana, muito bem-vindo. Faltando só aquelas fotos já de apresentação no começo aqui, mas mais uma semana, prazer estar aqui com vocês. Que massa, que massa. Gente, vamos começar falando, né, primeiro bloco Fortaleza, Ceará. Os dois jogam, vamos falar primeiro do Fortaleza, que a Libertadores foi antes, vamos usar isso aí como critério. Que fase, hein, Léo? Que fase, que crise? A minha pergunta ela é bem simples. Culpabilidade, cara. Dentro dessa crise, dentro dessa fase, você que não fica em cima do muro. Vojvoda, diretoria, contratações, elenco, a que tu atribui essa situação? O cabeça do projeto é o CEO, que é bem pago e muito bem pago para isso, e que sempre se arvorou do título de gestor, de que contrata pessoas melhores que eles para fazer os cargos, né? E ele mudou o perfil de diretor que ele costumava ser e cada vez mais centralizou. E com certeza, acho que dentro do Fortaleza hoje, dentro dessas decisões onde foram afastados o Marcelo Paes, onde o departamento de futebol ficou muito centralizado na figura do CEO, que também acumulava funções administrativas, que acumulava funções na liga, que acumulava função de palestrante. Na terceira divisão não era assim? No momento das vacas magras isso não funcionava assim? Mas a estrutura na terceira divisão, acho que a terceira divisão Fortaleza tinha outro momento. 30 funcionários. Hoje tem 400. É outra realidade. É outra realidade. Uma coisa é você outra competir com o Salgueiro, outra coisa é você competir. E outra complexidade. Eu acho que faltou, principalmente gestão. Eu acho que faltou viver o clube de dentro e não olhar para fora, para uma carreira pessoal, para uma projeção pessoal e pensar no clube em primeiro lugar. Acho que faltou isso. Eric. Cara, eu vou nessa também e principalmente a formulação do elenco. Fica meio complicado de você entender como é que um clube que terminou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro ano passado, recorde de 68 Ele pontos... Ele falou, Eric, um pouquinho no podcast da experiência para decisões importantes, né? Ele respondeu essa pergunta. Inclusive. Isso, pois é. Ele falou que tinha que ter um nível, um cacife a mais jogadores decisivos. Bagagem, né? Bagagem. Aí, mas traz Davi Luiz, traz Paul, traz Diogo Barbosa e a taxa de assertividade mínima, que dois desses três, dois já foram embora e um não pode tocar na bola que a torcida pega no pé. Então, 2025 é uma... Davidson, né, nesse perfil. Bom, pois é, Davidson também já foi num pouco mais no desespero ali, né? Mas realmente tudo que dava para acontecer em 2025 deu errado. Essa mudança que o Léo falou da diretoria, eu acho que passa muito pela saída do Alex também, que pra mim era a figura cabeça. Mas o Alex mudou esse elenco. Exatamente, pra mim o Alex era... É um dos responsáveis. Isso, era um dos pilares não só de montar, mas de sustentação do elo das coisas. Então acho que como sobrecarregou muito no Paes, ele não soube realmente dar o caminho que o Fortaleza precisava pra esse ano. Quando fala do Alex, eu penso, a minha opinião, mais ou menos o seguinte: ele é um dos responsáveis pela formação do elenco. Mas ele não seria dentre os responsáveis o mais capaz de reformular esse elenco? Se tivesse um 10 e faixa, pra mim seria Alex Santiago. Aí fica o si. Eu acho assim, não é só ele, porque tudo sempre passou pelo Paes. Claro que é o CEO que tem a caneta na mão, né? Mas a formulação do elenco de 2025, ao meu ver, é do Alex Santiago. O conhecimento de futebol, pra mim, do departamento era o Alex. Sempre foi o Alex. Quem realmente conhecia o futebol... Aí eu não consigo desassociar, do jeito que vocês estão vendo, a derrota da mão dele. Eu acho que ele é uma das figuras participantes. Mas a derrota, é o que eu tô falando. No futebol, o Real Madrid ou o Ferroviário, a certeza sobre uma contratação é a mesma. Ela é incerta. Ela é incerta. Você pode minimizar e mitigar essas variáveis. Mas quando dá errado, é muito melhor você ter a competência de quem formulou e reformulou em sequência elencos vitoriosos. Eu acho que você tendo essa pessoa dentro é muito mais fácil de reformular do que você tendo pessoas e eu acho assim, é um absurdo, inclusive do ponto de vista objetivo. Se a gente analisar objetivamente, o departamento de futebol do Fortaleza hoje é praticamente o mesmo da Série C de 2017. Hoje ele não existe, né? Aquele que começou, o pessoal foi saindo mas e a gente tem Papelinho, Daniel de Paula Pessoa, Marcelo Paes.
Se você olhar pro vestiário, rapidamente você vê Correia jogando lá, Gaúcho. Entendeu? O retrato ali. Existiu o livro, né? Da terceira Libertadores. Estão lendo o livro ao contrário. Se você olhar, isso é muito sintomático. Você olhar e ver as mesmas pessoas que eram capacitadas naquela época para aquele degrau, hoje estarem gerindo o clube em outros degraus. Se a gente pegar um pouquinho, né, a ascensão do Paes com a ascensão do Alex, eu acho que em termos de futebol o Paes vai ser bem mais vitorioso dentro dessa capacitação pessoal. O que é que você construiu, o que é que você construiu. Mas de fato, isso é pra gente tentar achar, né? 2025 realmente é muito ruim. Eric, trocando aqui já pro dia de hoje, final de semana, Vélez na terça, hoje jogo contra o Fluminense. Como é que tu vê isso? Poupa, não poupa? Prioriza Libertadores, prioriza Brasileirão. O que é que Fortaleza tem que fazer? Cara, opinião pessoal, eu teria como prioridade o Brasileirão. Fortaleza tem 15 pontos, é uma situação, embora você olhando pra tabela não seja tão absurdamente drástica. Falta um turno, né? Faltam 19 jogos pro Brasileiro acabar. É algo contornável? Mas o quanto mais cedo começar uma reação, melhor. Porque o que muita gente fala, né? A zona de rebaixamento ela vai puxando para baixo. Quanto mais rodadas você permanece numa posição incômoda, mais difícil é de você sair. Léo, como tratar isso, né? Vai pro Rio, jogo dificílimo e na sequência Vélez, mata-mata, essa Libertadores pela frente. Esse debate está muito em evidência por causa da fase de Fortaleza, né? Prioriza Libertadores, prioriza o Brasileiro. Como é priorizar? Eu penso assim, bota os reservas contra o Vélez, bota um time misto, é impensável. É impensável. Pelo momento, né? Eu acho que o Fortaleza vai naquele padrão automático. Vai no automático, vai enfrentar o Fluminense, vai enfrentar o Vélez, vai no automático, vai no automático, vai no automático. Eu não vi o Paiva e muita gente até levantou essa questão que o jogo contra o Vélez poderia ter sido um jogo para testar jogadores, para testar outra formação, evidentemente que diante de tantas lesões essa possibilidade fica limitada, mas é um jogo para testar o modelo de jogo. Isso para mim é uma forma de não desprezar a Libertadores, mas usar ela como uma forma para ajudar a Série A e ao mesmo tempo se tornar competitivo. Porque pode ser que lá ele ache um modelo tático que vai salvar ele na Série A. Sim. Acho que o Vojvoda fez isso em 2022, a gente tem um exemplo muito bom. Pegou o 4-4-2 ali e foi com ele até o final. Agora eu acho assim, esse modo automático que o Fortaleza está encarando as coisas, isso é muito complicado nesse momento. Assim, você vai emendar 2 jogos e se mantiver esse marasmo, eu acho que a chance de empurrar a crise mais pra frente é muito perigosa. Essa situação de contusões, essa situação de desfalques, eu acho que acaba, como o Léo falou, vai no automático. Ele não tem muitas peças para escolher. Peraí que eu vou ver quais os ingredientes. O que é que eu tenho para fazer? E aí ele vai. Mas nessa de contusão também, a gente tá com muita gente aí, Eric, no departamento. Moisés não volta, entrou no túnel sem fim, Caverna do Dragão, não volta mais. Como é que o novo treinador lidar com isso, né? Cuidado de não expor o trabalho passado, sendo que ele já chutou o balde, já tá expondo, e precisa dos caras para entrar em campo. Não, e agora mais 2, né? Kusevich e Priol, que era uma das gratas surpresas da temporada, também deve ficar fora contra o Fluminense. Cara, é tirar leite de pedra. Parece que quando a situação tá ruim, só vai escalonando. E realmente, o Paiva tentar achar de alguma maneira, alguma solução, nem que seja, fecha jogando pelo 0x0, uma bola traiçoeira ali na frente, 1x0, mas, cara, complicado. Fortaleza tá com atualmente 8 desfalques para essa partida contra o Fluminense. Moisés, teoricamente, volta contra o Mirassol na próxima rodada do Brasileiro, mas também aquela incerteza que a gente achava que ele ia voltar logo depois da Copa do Mundo. Já se passou um mês. Muito cuidado nisso, né? Um cara que não pode voltar e não pode dar errado novamente, né? Cara, com certeza. E eu penso que o Paiva tem no Moisés uma das grandes esperanças. Porque a gente olha pro Fortaleza hoje, o que pode trazer de um pouco de ânimo e falar, pô, Moisés vai voltar. E talvez o pessoal espere que volte aquele Moisés do primeiro semestre de 2023, antes do México, que ele destruía. O que também não necessariamente não vai acontecer. Então, eu acho que é mais se apegar a uma esperança do que realmente... tentando ver a luz no final do túnel. Pegando esse ganchinho, Léo, e lembrando ali aquele seu Twitter ali do meio de semana, chegou no teto? Existem soluções dentro do elenco? Ou tem que ir para o risco, tem que ir para o mercado, aumentar aí contratação, risco de folha salarial? Você vê soluções, o Paiva pode esperar o Moisés, Pochettino, isso pode dar um ânimo
aquela melhora, ou você não vê isso dentro do elenco do Fortaleza? Eu não vejo essas peças voltando e sendo determinantes para a performance do Fortaleza, porque eles não vinham sendo. O Pochettino não vinha sendo, o Moisés jogou pouco na temporada, mas também não vinha sendo determinante, não vinha sendo aquele cara que desequilibrava. Eles estavam na parte da temporada horrível também, exatamente, né? Ele não determinava. Eu acho que o Moisés teve uma queda de rendimento, acho que o Pochettino teve uma queda de rendimento, o Gustavo Mancha, que é uma revelação, que é um ponto de ancoragem do Fortaleza, vem falhando, e assim, eu acho também que existe uma expectativa, uma boa vontade muito grande do Gustavo Mancha, que vem falhando muito, ao meu ver. O Gaston Ávila, mesmo com a contusão do Mancha, seria o titular por ali. Eu acho que também tem um olhar muito, muito compadecido do menino, sim. Eu acho que é muito benevolente com ele. Mas assim, eu não vejo essas peças. Assim, eu acho que realmente o Renato Paiva chegou no teto do trabalho dele, porque é um treinador que eu acho limitado. Você acho também vê, não só no elenco, mas nele. Ele é um... O anímico existiu. O time correu mais, o time teve mais disposição. Mas quando vai... É muito pouco, né? É muito pouco. Vai precisar dar o componente tático. Isso funciona durante 3, 4 rodadas. É por isso que eu falei. Se nas próximas 5 rodadas o Fortaleza não fizer pelo menos 6 pontos, o caminho do rebaixamento tá 1,5 pé já. Não, e corre o risco de ser aquela mesma história que já vimos em 2019 com o Zé Ricardo, em 2020 com o 20/21 com o Chamusca. Corre o risco de ser do mesmo jeito. E fatalmente outra troca se nada mudar. E ele começou a puxar já, trazendo para o trabalho do Vojvoda, né? Falou sobre a estatura da montagem do elenco, que o Vojvoda não se importava com isso. Colocações ali, no mínimo antiética, né? Falou ali sobre, olha, porque os jogadores estão estourando, porque ele não fazia trabalho de força, a comissão anterior. Então, assim, muita gente está interpretando isso, inclusive pelo perfil do Paiva no Botafogo e no Bahia, muita gente está interpretando isso já como uma terceirização da culpa, como já preparando... Entendeu? E é o perfil dele. Quem conhece o Paiva sabe que é o perfil dele. Eu acho um treinador muito limitado e eu não estranharia se o Fortaleza não terminasse com ele a Série A. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. O recorte foi pequeno. O Léo tem essa experiência de acompanhar bem de perto o trabalho dele. Dentro dessa de elenco, de tira, não tira, as peças fundamentais não funcionando também, né? Você pega Marinho, você pega Davis, você pega Breno Lopes, são os caras que você espera, daqui vai sair, daqui vai resolver essa partida. Nada também vem dando certo, né? Cara, é só ver a partida contra o Vélez. Foi todo no Breno Lopes, produziu, tentou, mas tem uma hora que o gás acaba. E aquele final de jogo contra o Vélez aqui no Castelão foi algo lamentável. Fortaleza num marasmo de nova expulsão, expulsão besta. Boba demais. E o menos mal dessa situação contra o Vélez é que eu jurava que Fortaleza ia tomar um gol do Machuca. Eu jurava, faltou isso aqui. Dentro da maré de azar era o mais provável. Não, aquilo ali, se tomasse o gol do Machuca, fechava 2025, acabou, página virada. Mas, pois cara, nenhuma peça do Fortaleza, para não dizer nenhuma, quase nenhuma. Acho que a única parte boa realmente foi a do Elton Leite, que passou uma segurança maior. Mas os pontos primordiais do Fortaleza em 2025 e nesse mês, assim, nesses últimos 30 dias, é preocupante. O Breno ele deu essa entrevista, Léo, no fim da partida, dizendo: temos um elenco cascudo, tem de onde sair, vamos fazer um bom jogo lá na terça. Eu acho que sim, é verdade, você tem um Marinho, que é um cara que tem experiência de Libertadores, você tem um Davidson, o próprio Breno, porém, esses mesmos pilares não vêm funcionando, né? Eu acho que são peças que, dentro de um conjunto, eu acho que isso é uma característica da montagem desse Fortaleza, me pareceu, e eu falo sobre isso, assim, o time pode ter pouco orçamento ou muito orçamento, ele precisa existir uma coerência na montagem, entre o perfil das peças, entre o cognitivo das peças, perfil físico, um precisa complementar o outro. Para eu ter um cara muito baixo, eu tenho que ter um cara alto compensando. Para eu ter um cara na direita mais baixo, eu tenho que ter um cara que faça cobertura que seja mais alto. O Fortaleza aparentemente não pensou nisso na montagem. Você tocou no ponto agora, né? Renato Paiva também falou da média de altura, né? E isso me lembra muito, assim, guardadas as proporções de investimento, a montagem do esporte. É aquela montagem que a sensação que você tem quando você olha o elenco, assim, olha, aquele cara, ele é bom. Dá pra trazer? Ele tá disponível? Traz. Bora. Traz aquele ali também? Traz. Ele não vai dizer assim, pô, a gente precisa de um cara pra cá que seja um cara da rebatida, porque o outro zagueiro já sai melhor com a bola. Esse cara já é mais baixo, esse cara já tem um sprint melhor, porque a gente vai jogar com a linha alta, a gente vai receber bola de contra-ataque. Essa montagem, parece pra mim, aparentemente foi muito sem critério. E agora, pra gravar, o Fortaleza foi ao mercado, foi gastando e a janela trouxe peças que não resolvem. Funcionam.
O Barreiro custou quase 10 milhões. Quase 10 milhões de reais. E na terça-feira foi uma nulidade. Ele entrou e nada acrescentou na partida. E a gente consegue. A gente tá esquecendo os nomes que o Fortaleza trouxe e já foram embora. Alanzinho. O meio-campo, já esqueci o meio-campo. O que veio do Maringá. O Rodrigo. Rodrigo. Fez uma partida. 4 milhões. 4 milhões. O cara jogou o pedaço do jogo contra o Flamengo, aquele 5x0. Você assina que errei, né? Errei. Paul, Davi Luiz. O Rian Guilherme, que trouxe, voltou do empréstimo, já foi pra Europa. Então, me parece que o departamento tá bastante perdido. É mais ou menos isso aí. A arquibancada vai chegando aqui no fim do primeiro bloco. Não sai daí, tá? Muita análise, muito futebol cearense, tudo que você precisa saber sobre essa rodada. Fica com a gente volta já. Estamos de volta e hoje, rodada dupla, joga Ceará, joga Fortaleza, 16 horas, Caravana Esportiva, aqui, não perde, vem, o Léo vai estar off, vai estar no Castelão, mas vamos estar aqui, vamos trazer todos os comentários, análises de Fluminense e Fortaleza para você, aproveitando, Bill Esfirra, meu amor, aquele abraço, tamo junto, Bill. Mais tarde, Léo, vamos falar de Ceará. Vou passar aqui só depois para comer a para chegar no Bill, é isso aí. Falando um pouquinho de Ceará, Léo. Aqui a primeira pauta é legal. Ceará e Bragantino, né? Mais tarde você vai pro Castelão. O Ceará... Qual campeonato o Ceará joga? A gente já chegou na metade aí da temporada. Tu já consegue cravar qual o campeonato do Ceará? Não, o campeonato do Ceará continua sendo da luta pela permanência, mas uma luta da permanência com mais estabilidade do que a gente esperava no começo da temporada. Chinelinho da humildade ainda. Tranquilo. Eu acho que, inclusive, o Ceará está mais duramente inserido nessa briga, acho que pela própria falta de contratações. Acho que o departamento de futebol pecou nisso. E a gente estava debatendo muito essa semana nas redes sociais. Porque nem toda estratégia no futebol ela é rígida, ela precisa ser mutável, ela precisa ser adaptável. Claramente o Ceará tentou jogadores de uma prateleira mais alta. Essas negociações elas ficaram pesadas, ficaram difíceis, o Jair não conseguiu vir, o Fabinho do América Mineiro se lesionou, já estava acertado, lesionou. O Paulo Baia era para ter vindo antes do Mundial, já estava acertado antes do Mundial. O Renato Gaúcho, não confiando no Keno, segurou o cara. Então fica aquela coisa. Então assim, o Ceará teve que descer a prateleira e trazer jogadores que teriam vindo no primeiro momento. Mas ficar na inércia, né? Parado. Mas e se tivesse tentado usar a prateleira mais alta e tivesse dado certo? É muito fácil falar hoje. Porque não foi logo nesses caras que eles já estavam treinando antes. Mas aí é muito complicado. Leite derramado, a obra pronta é muito fácil. Mas é o campeonato da permanência. Mas o Ceará faz um campeonato seguro em termos de competir. O Ceará compete com todo mundo. Ele compete com o Flamengo, ele compete com o Santos, com o Inter. Com quem chegar, ele compete. Então, assim, o Ceará está perto da vitória da mesma forma que ele está perto da derrota contra qualquer adversário. Ele nem vai sobrar contra o Red Bull, nem vai ser submetido assim de forma extrema, como não foi a nenhum time até aqui. O interessante é isso, né, Eric? Peitou o Flamengo, irmão. Igualou o jogo, peitou o Flamengo, líder do campeonato. Não só o líder, maior investimento financeiro, peças absurdas que tem no elenco. Mas aí me vem e perde pro Mirassol em casa. Então, assim, mesma coisa do Léo. Como que tu vê o Ceará? Qual a briga? Qual o campeonato do Ceará? Ele briga lá embaixo, ele briga no meio, ele briga pra chegar lá em cima? Cara, o Ceará, ele briga no meio. Briga no meio, eu acho que a permanência na Série A, ela vai vir até com uma certa folga, se o Ceará tiver esse retrospecto do primeiro turno. Beleza? O Ceará vai estar na Série A 2026. Mas o que pode pesar no Ceará é justamente essa falta de contratação mesmo. Se o elenco pesar, se tivermos algumas contusões, algumas suspensões, algumas situações dessas, pode pesar para o Ceará. Mas eu acho que do jeito que as coisas estão se desenvolvendo, do jeito que o primeiro turno foi, eu acho que o Ceará consegue lutar ali no meio de tabela e, como eu falei semana passada, talvez deva beliscar um 8º, 9º lugar ali.
quem sabe uma classificação histórica, mas chegar aos 45, conseguir a permanência, o que vier pra frente, lucro total. Tinha aquela situação política, aquela briga de fora do campo com a diretoria, mas nesse momento, já com recorte de resultados, é isso mesmo, tem que contratar, tem que qualificar, você consegue exemplificar, pontuar. Cara, o Léo tá de mãos atadas, ele não consegue. Onde tu acha, Léo, que é uma carência que de fato precisa e que se não fizer, dará problema? Eu acho que o Ceará precisava muito desse volante com passe mais vertical, assim, com passe mais qualificado. O Dieguinho, da função do Dieguinho. Mas o Zanocelo tem muito mais essa característica do passe vertical que o próprio Dieguinho. E é um cara também que joga até um pouco mais atrás que o Dieguinho nesse momento, né? Em Portugal jogou muito mais como um 5 mais ali atrás, dá até nada do Richardson. Do que como 8. Eu acho que dá pro Condé uma forma de ter uma transição mais qualificada e ao mesmo tempo não se expor. Porque eu acho que o problema do Ceará nesse momento não é defensivo. Eu não tenho a necessidade de sempre ter uma trinca de volantes ali fechando a minha zaga, porque é uma zaga que antecipa bem, é uma zaga que é rápida. Ele já superou essa barreira dentro da temporada. Isso. Aí você dá uma opção de um meia, que apesar de não estar pronto agora, que é o Vina, que a gente sabe que é um cara que tem um poder de finalização bom, vai sofrer para se adaptar, é o que eu acredito, é a lógica, mas é um cara muito vertical. Você traz um Rodriguinho que tanto tem velocidade, tanto tem drible, como tem finalização, assim, são características que o Condé não tem e que o Pedro Henrique vem em baixa, vem em viés de baixa, não tinha opção, tava usando o Ailon, tava usando o Bruno Tubarão. E é normal essa oscilação, né? O Pedro começou muito bem o início da temporada. E qualifica, né? Eu acho que independente disso, eu tava falando sobre isso, né? As peças que vieram, elas são mais ou menos do mesmo nível dos titulares, mas elas têm características diferentes e mantendo o mesmo nível, já melhora, porque o banco não tinha o mesmo nível. Então, de certa forma, o elenco sobe de nível. O Ceará pega o Bragantino, a minha pergunta agora é mais técnica, tática. O Ceará consegue propor contra o Bragantino? Eu vejo o Ceará que reage muito bem, principalmente nos grandes jogos, do Flamengo aqui, Palmeiras fora, Cruzeiro fora. Então eu gosto do Ceará reativo do Léo, né? O Ceará consegue propor ou você acha que o Ceará deve manter aí? Não, eu espero um pouquinho mais, sai o Bragantino também, que além de uma boa posição, tem um bom elenco, tem um bom investimento, né? Isso, o Bragantino, ao mesmo tempo que ele tá na boa posição, mas ele também vem num viésinho de baixa. Sequência negativa. Vem na sequência negativa, perdeu até do Fortaleza aqui no Castelão, coisa que pouquíssimas pessoas conseguiram fazer. Mas eu acho que pro Ceará dá para fazer a proposição, embora não seja realmente a melhor função do Ceará. Dentro do que tem. Como você disse, o reativo do Ceará é excelente. Funciona bem. O propositivo necessita ainda, se o Vina tivesse pronto, eu acho que seria melhor. Mas eu acho que dá sim pro Ceará fazer um jogo propositivo e ter um resultado positivo contra o Bragantino dentro de casa. Mais reativo ou mais propositivo, Léo? Eu acho que o Ceará vai tentar ser mais propositivo, mas ele vai esbarrar na limitação do elenco, das características. Você também vê o jogo se dificultando por conta disso. Eu acho que o Ceará ele é melhor de forma reativa porque as peças que ele tem são os ingredientes. Se você tira ali, por exemplo, um volante e você coloca o Zanocelo, que é um cara que pensa o jogo pela frente, você vai ver os highlights do Zanocelo em Portugal, foram 2 anos jogando em alto nível, mas é impressionante, as bolas que ele perde são todas, ele pega a bola, ele não enxerga o jogo de lado, é aquele da charrete, aquele cavalo que é assim, ele não enxerga o jogo de lado. É impressionante como ele verticaliza tudo. E era exatamente isso que o Ceará precisava, né? O departamento fez muito bem esse estudo, porque a impressão que a gente tinha, a imagem que a gente tinha era do Zanocelo no Fortaleza. E ele disse, olha, não, ele mudou, ele virou outro jogador, tem 2 anos com mais de 40 partidas em Portugal, sendo decisivo, sendo muito vertical, e ele tem a característica do 5 que a gente precisa. A gente fez aqui jogos, né, com o Mugni, né, 1, 2, 3, 4 toques na bola para ir, né, e você ponderava muito isso. Puxa, como precisa da verticalidade? Como precisa dessa celeridade, fazer o Ceará sair, essa transição rápida, né? E o nosso 5 atual, que chegou como contratação, é mais vertical que o 10 da gente. Que é o Mugni, entendeu? Assim, isso já é um ganho pro elenco em característica enorme. É isso aí. Eric Lourenço, golaço, participa bem contra o Palmeiras, né? Faz um golaço mesmo. Eu lembro daquele Lourenço de início de temporada, um Lourenço titular sempre, comandando as ações. Dá uma dorzinha de cabeça pro Condé aí hoje. Cara, eu acho que é justamente esse ponto. Você vê uma sombra chegando pra brigar com você, eu acho natural o jogador já se dedicava 100, dedicar 110, 120, porque é literalmente o ganha-pão dele. Ele quer sempre estar jogando, o jogador quer ter sempre minutos, quer sempre estar em campo. Então,
ver essa sombra, esse desafio, essa possível perda de titularidade ou numa escala ali com o Léo Condé, eu acho que o Ceará só tem a ganhar com isso. E o Lourenço subindo de produtividade é um baita jogador. O cara, a gente já conhece a qualidade do Lourenço. Então ele desempenhando bem, o Ceará só tem a ganhar bastante com isso. Eu sempre gostei dele, principalmente naquela reta ali, naquele sprint do ano passado. Lourenço tem a vaguinha, Léo? Eu gosto muito do Lourenço e a gente destacava todos os jogos da caravana que a gente fez, a gente falava sobre isso, né? Que o Lourenço voltando era um reforço. Porque claramente o Lourenço foi um dos jogadores que sentiu mais a diferença física entre Série B e Série A. Muita qualidade, mas a gente fala muito isso. O futebol de alto nível, ele se diferencia muito porque o jogador de um nível acima, ele pensa meio segundo antes. E meio segundo no futebol rápido, a bola percorreu 10 metros. E o Lourenço sentiu muito essa diferença. E eu acho que esse tempo, principalmente essa intertemporada, serviria muito pro Lourenço se nivelar fisicamente. Eu acho que o Ceará faz bem esse trabalho. E tanto que o elenco do Ceará é enxuto, o elenco do Ceará é limitado em peças e era em qualidade também. E você vê o Ceará com pouquíssimos lesionados, assim. O Ceará mantém sempre os titulares jogando em sequência. E até então, pouquíssimas lesões musculares, né? E é uma coisa que pode muito bem beneficiar o Ceará por causa dessa reta final de Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste. O Ceará vai enfrentar times que estão, tá nas Copas do Nordeste, mas vai enfrentar times que estão tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Isso, o Ceará estando bem fisicamente, é um ganho a mais pro Ceará. É isso aí, estamos chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso programa aqui, Bancada na Band. Vamos palpitar para acertar, tá? Palpitar para acertar. Deixa eu ver, Léo começa. Fortaleza, Fluminense e Fortaleza. Fluminense e Fortaleza, 2x1 Fluminense. 2x1, sem torcedômetro. Sem torcedômetro, 2x1 Fluminense. Cara, Eric. Sem torcedômetro, 1x0 Fluminense. 1x0 Fluminense, a moçada não tá acreditando não. Ceará e Bragabu aí no Castelão. 2x0 Ceará. Eu vou de 2x1 Ceará. 2x1 Ceará. São placares que condizem aí com a temporada, com o momento de cada um, né? Mas não fuja não. Eu também? Vamos lá. Fortaleza, Fluminense e Fortaleza, eu vou de sem torcedômetro, 1x1. Empatezinho lá, pra levantar um pouquinho a moral. E aqui, 2x1 Ceará, estádio lotado, acho que o Ceará consegue superar esse Bragantino aí. Sem zica reversa. Sem zica reversa. Quem gosta dessa é o Léo. Não. Agradecer a sua companhia aqui todo sábado com a gente. Muito futebol, muita análise, sem ficar em cima do muro até sábado que vem, se Deus quiser, com muito resultado positivo aí para o futebol cearense. É nóis!